Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Estou feliz de estar aqui nessa noite, né, dia 23 de dezembro. Essa semana para mim foi tão corrido que nem parecia que vai ser Natal, né? Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas eu estava preparando a palavra, né, e eu fiz algumas anotações iniciais onde eu anotei, na verdade, que a gente tem recebido a palavra para manter o fogo aceso, né? Eu estava ministrando a música e eu estava pensando ao mesmo tempo quanto tempo uma lareira fica acesa. Em meio a toda a correria do culto, Deus vai dando as palavras, né? E eu fiquei pensando, se não colocar lenha todos os dias na lareira, ela apaga. E é importante a gente saber dessas realidades. Da mesma forma que nós precisamos tomar água e comer, né, as refeições ali, 3, 4, 5, 6, 8 refeições por dia, nós precisamos também nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Porque quando uma lareira ela é apagada, o trabalho para reacender é muito maior. Uma coisa é ter uma lareira onde tem muita lenha e muita brasa, onde você coloca só mais um pouquinho. Então você vai colocando de pouquinho em pouquinho e você não sente um esforço, você só se estica. Amém? Vocês estão me entendendo? Você só se estica e coloca aquele fogo adicional ao fogo que já está quente. Mas agora, todas as vezes que eu tentei acender uma lareira lá em casa ou em outros locais, do zero se tem um trabalho muito maior. Graças a Deus pelos acendedores hoje, que isso ajuda bastante. E a cada quinta-feira, e cada domingo, mas especificamente quinta-feira que a gente tem conversado aqui, nós temos trazido combustíveis espirituais para que a lareira esteja sempre acesa. E o combustível, na verdade, é a substância para movimentar talvez um veículo, né? É o líquido, falando de gasolina, que faz com que o veículo se mova do lugar. Ou se nós estamos falando também de uma lareira, é o combustível para manter ela acesa. E eu queria rapidamente relembrar de algumas ministrações aqui ditas nessas quintas-feiras, só em tópicos, que foram combustíveis que acabaram atendendo demandas em áreas específicas da nossa vida. Então a gente teve culto aqui de quinta, onde o tema era incendiados pela palavra, o outro culto incendiados pela oração. Também tivemos incendiados pelo Espírito Santo, incendiados pela adoração, incendiados por almas, incendiados pela generosidade, incendiados pela santidade, incendiados pela humildade. E hoje nós vamos falar mais 2 temas, mas a gente pode ver o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, em abraçar, né, realmente a nossa vida, suprindo as faltas ou não digo faltas, mas talvez reforçando ou reafirmando verdades em áreas diferentes da nossa vida. Então, hashtag fica a dica, não perca os cultos. Não perca culto de quinta-feira, não perca culto de domingo. Por mais talvez 80, 100, 120 anos que você tiver, você nunca vai deixar de ser surpreendido pelo Senhor com uma palavra nova ou com uma mesma palavra de uma forma diferente. Então é essencial que a gente esteja realmente aberto para que recebamos esse combustível diariamente. Amém? E eu também estava atravessando, eu estava num evento da empresa semana passada, se eu não me engano, e teve uma cena que me chamou muito a atenção, onde a van onde eu estava parou e na frente da passarela passou uma menina de uns 4 anos, assim. E estava tendo uma entrega de presentes, né, o evento da empresa e tudo mais. E me chamou a atenção quando a menininha recebeu um presente, foi um bambolê. Ela estava atravessando a rua e quando ela recebeu aquele bambolê, ela abriu um sorriso, assim.
E ela ficou muito feliz. E naquele momento, eu observando de dentro da van, eu estava pensando, nossa, mas ela não prestou atenção em quem deu o presente, na qualidade do presente, na marca do presente, e nem se importou que estava quase no meio da rua, porque a mãe ou o pai, eu não lembro agora, estava junto com ela. E o que eu quero te dizer com isso? Que me chamou a atenção que ela recebeu algo com muita alegria. No último culto, a gente estava ministrando e as crianças no fundo dançando, e eu tocando aqui, vendo elas dançando, e eu estava me alegrando no Senhor, né? E nós precisamos pegar algumas pinceladas do que as crianças fazem, sabe? Porque a gente tem muito a aprender com elas. A simplicidade, a singeleza de coração, a pureza. E com certeza nós também precisamos ter esse mesmo posicionamento de buscar receber a palavra independente do ministro que vem aqui. Seja o pastor Silvio, seja a irmã Nádia, a Lucimara, a Pri, quem for aqui, ou um ministro de fora. Nós sempre temos que ter esse coração desejoso e grato ao mesmo tempo, que era o sorriso que estava naquela menina, a gratidão por ter recebido algo que ela nem estava esperando. Amém. Antes de eu iniciar, na verdade, um dos pontos aonde nós iremos falar, que vai ser o primeiro, incendiados pela submissão e autoridade, eu quero começar falando que toda a ordem, fugiu a falar, toda a ordem na terra foi estabelecida por Deus. Então a gente visualiza o equilíbrio, a ordem em tudo, na criação, na matemática, porque 2 mais 2 são 4. Então a gente vê o equilíbrio, a gente vê todas as coisas funcionando bem. O nosso corpo, por exemplo, ele é uma expressão realmente da criação do Senhor, como as coisas funcionam bem, como as coisas funcionam certo. E um mundo sem organização, um mundo sem ordem, é um caos. O mundo seria, na verdade, um caos sem ordem e organização. Então Deus organizou o governo, Deus organizou a sociedade, a família, com princípios, com deveres, né? Como cidadãos nós temos deveres também. Deus estabeleceu a igreja com ordem, com decência, né? Com equilíbrio, para que tudo funcione bem. Quando a nossa vida e quando a nossa casa não está bem, a gente nota que alguma coisa desanda, desequilibra, desestabiliza. E o papel da palavra de Deus é nos trazer um equilíbrio que vai além dos nossos pés somente. É um equilíbrio que está firmado, ainda que o chão estremeça, você vai estar firme e você não vai cair. Amém? Então todas as pessoas da terra, desde criança, elas se encontram sujeitas, em algum momento na vida, sujeitos a alguma autoridade. Por exemplo, uma criança tem os seus pais como autoridade, ou professores, e em algum momento alguém usou de autoridade para falar, olha, não mexe aí, não coloca o dedo na tomada, não corre que tu vai cair. Então princípios de usos de autoridade são vistos desde o início da nossa vida até o final. Em Romanos 13:1, vamos abrir lá. Romanos 13:1 vai dizer que toda a autoridade que é da parte do Pai é inquestionável, certo? A palavra vai dizer assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Quem instituiu a autoridade de acordo com a palavra? Amém. O Senhor instituiu. De acordo com Romanos, aqueles a quem foram confiadas a autoridade, seja espiritual, governamental, social, familiar, devem ser respeitadas.
Essa ordem de autoridade, como eu tenho falado, nós identificamos na família, onde um filho se sujeita aos pais, aonde esposas estão debaixo da autoridade do marido e o marido debaixo da autoridade de Cristo. Os empregados estão debaixo da autoridade dos seus empregadores. Os cidadãos estão debaixo da autoridade das leis e policiais, por exemplo. Membros da igreja estão debaixo da autoridade dos pastores e presbíteros. Então, em qualquer lugar que nós vamos, nós conseguimos identificar essa autoridade que Deus estabeleceu. E aqueles que não consideram muitas vezes essa autoridade, em algum momento da vida podem pagar um preço alto. Se a pessoa deixa de cumprir algumas leis, ela pode ser presa, pode dar problema. O teólogo R.C. Sproul escreveu: a própria palavra autoridade tem dentro dela a palavra autor. Um autor é alguém que cria e possui uma obra específica. Na medida em que Deus é o fundamento de toda autoridade, ele exerce esse fundamento porque ele é o autor e o proprietário da criação. Amém? Ele é o fundamento sobre o qual qualquer outra autoridade permanece de pé ou cai. No princípio, Adão e Eva desafiaram a autoridade de Deus. E pelo fato de terem desafiado, eles pecaram. Se eles não tivessem desobedecido a Deus lá no início, a terra não viraria um caos. As coisas não iriam para o lado ruim, mas estaria tudo em equilíbrio e perfeita harmonia. Vou chegar num bom lugar, amém, igreja? Então, desde as primeiras páginas da Bíblia, nós vemos que a palavra mostra as consequências da insubmissão. Talvez Adão e Eva não faziam ideia da onde iria chegar naquele momento comer um fruto que não era para comer, mas ia muito além do fruto, ia no princípio de autoridade, ia no princípio de reconhecer que Deus ele é a autoridade suprema, superior, e nós, como filhos de Deus, devemos nos sujeitar a ela. E hoje provamos ainda das consequências de uma insubmissão à palavra de Deus. Amós 3:3, vamos abrir lá. Vai dizer assim: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? É importante nós, como filhos de Deus, sabermos que nós precisamos andar em acordo com o nosso Pai. Amém? O desacordo dá ruim, o desacordo dá problema. E estar de acordo, ou a palavra concordância, vem da palavra grega sinfoneu, que significa reunir-se para produzir um som combinado. É onde tiramos a palavra sinfonia. Então, quando há um equilíbrio, há uma concordância, há uma sinfonia. Amém? E o que é sinfonia? Sinfonia é um grupo de pessoas que tocam instrumentos regidos por um maestro para criar um som combinado. Mesmo cada maestro sendo responsável por cada orquestra, ele consegue ter a visão macro e a visão individual de cada um. Se cada um está executando suas tarefas, se está tocando bem ou se não está. E o nosso Pai, o nosso Senhor, ele tem a visão macro de todas as coisas. E ao mesmo tempo ele tem uma visão tão minuciosa da nossa vida, que ele vai lá no mais profundo e íntimo do nosso coração e identifica talvez desejos do nosso coração, necessidades que nós precisamos e alinhamentos também que nós precisamos na nossa vida, e ele é o maestro das nossas vidas. Se cada membro da orquestra decidir tocar outras notas que não estão na sinfonia, que não estão sendo regidas pelo maestro, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar um caos, vai ter um desequilíbrio, vai ter um som que não é agradável de se ouvir. E na nossa vida, nós tocamos um instrumento. Todos nós
Se você não toca um instrumento físico chamado violão, bateria, teclado, você toca um instrumento chamado vida. A sua vida é um instrumento que sai um som. A pergunta é: qual som, aleluia, qual som saído da sua vida? É um som agradável? É um som alinhado com a sinfonia do maestro principal? Ou é um som que ele está tentando entrar na nota certa? Isso é uma análise que nós precisamos fazer todos os dias. Sabe, as notas da nossa vida, as notas do que precisamos fazer, ele já deu. A palavra é o nosso norte. Nós não precisamos abrir um caminho que nunca foi aberto, ou seja, ele nos mostra por onde nós devemos ir. Ele nos mostra quais são as notas que nós precisamos tocar. Mas, assim como Adão e Eva tiveram a oportunidade, nós também temos a oportunidade de escolher se a gente vai tocar um dó ou se a gente vai tocar um sol. A diferença é que se tocarmos o sol, e se esse sol faz parte daquela nota do maestro, vai dar um som excelente. Se tocarmos um dó, vai dar um som desagradável. E o maior prejudicado somos nós. E também as pessoas que estão ao nosso redor. Porque numa orquestra, quando alguém toca errado, o que vão fazer? Todo mundo vai olhar o porquê que a determinada pessoa tocou uma nota que não fazia sentido naquele contexto. As pessoas do seu trabalho, da sua escola, do seu bairro, elas vão olhar as notas que você está tocando. E essas notas são tão importantes a ponto dela querer também vir para o Senhor, querer também tocar um instrumento da própria vida dela. Nós precisamos ser referência, nós precisamos mostrar para as pessoas que nós podemos ajudá-las. E muitas vezes a forma que nós vamos mostrar o Evangelho é com a nossa vida. Amém? Você está compreendendo a palavra? O significado bíblico de estar em concordância é ter uma atitude cooperativa e aprender a tocar a sua parte para executar a missão e cumprir o seu papel ao lado de outros em submissão ao Maestro das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar um pouquinho de música. Quando o Edu está praticando um instrumento na casa dele, ele tem um tipo de retorno para ele mesmo. Quando estamos tocando aqui, há um outro tipo de som. Quando você ora em casa sozinho, você tem um tipo de experiência com Deus que é necessária. O Edu só toca aqui porque ele treinou em casa. Amém? Mas quando nós estamos na igreja, no culto, há uma unção coletiva. Há uma orquestra sendo regida pelo maestro de uma forma que não acontece na sua casa. Então cada culto, na verdade, não é para cumprir um protocolo, mas é ter a oportunidade de pegar o bilhete da próxima música que vai acontecer. Amém? Então todo culto é uma palavra diferente, é uma experiência nova. As pessoas pagam muito dinheiro para ir em orquestras para ver o pessoal que se preparou para isso. Isso é válido, isso é muito legal. Mas nós temos também que ter uma expectativa quando a gente vem aqui no culto, sabendo que não vai ser mais um culto de quinta. Vai ser um culto onde vai ser regido algo pelo maestro. Todos que sobem aqui para ministrar, sabe, nós não criamos a palavra por nós mesmos, e sim por inspiração do Espírito Santo, pela direção do pastor, de acordo com a condução da palavra que deve ser ministrada naquele mês. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que as palavras que são ministradas aqui vêm da parte do nosso Pai. Aleluia! Quem se recusa a cooperar na orquestra nunca vai conseguir tocar um bom som, a não ser que ele escolha mudar. E nós, muitas vezes, nós precisamos mudar. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos fazer coisas que talvez
nós não estamos fazendo, o Maestro, o nosso Senhor, ele vai apontar questões que nós precisamos avançar, que nós podemos crescer. Todo mundo tem o desejo de tocar um instrumento bem. Muitas vezes o Senhor fica na expectativa, meu filho, a sua vida pode ser melhor. A sua vida pode tocar um som mais bonito. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Esse é o papel do Pai, esse é o papel da palavra, nos colocar para cima, nos colocar para frente. Talvez você pode ter chegado nesse culto hoje um pouco desanimado, um pouco com falta de gás, com falta de combustível. Existe o combustível que é suprido no nosso corpo, mas existe um combustível que vai além do natural, que é o combustível sobrenatural. E esse combustível, ele não é alimentado numa tomada natural, mas ele é ligado à videira verdadeira, ele é ligado ao Pai. E esse preenchimento, esse carregamento interior da nossa vida, ele é feito somente com Deus. Por mais que você passe 6 anos de férias, ele não vai ser preenchido, não vai se tornar suficiente. Por mais dinheiro que você possa ter na conta, não vai conseguir preencher esse combustível interior. E o convite que o Senhor nos faz é realmente nos conectarmos nele, para sermos preenchidos e alimentados pela parte do Senhor. E logo todas talvez os cansaços, as correrias, tudo que a gente faz diariamente, ele vai ser aquietado, ele vai ser acalmado no Senhor. Amém? Mas talvez também muitas pessoas, elas não gostam de se submeter a nenhum tipo de autoridade. Porque talvez essa palavra autoridade, ela, em algum dado momento da sua vida, ela pode ter uma conotação de algo ruim. Quando se fala em autoridade, se fala talvez em abuso de autoridade, ou excesso, de autoridade. Mas na verdade a autoridade é algo de Deus e é algo bom. E John Stott disse que o mundo detesta a autoridade. E eu queria falar um pouquinho agora sobre a autoridade espiritual. Hoje, pelo fato de sermos cristãos, todos nós precisamos estar sujeitos à, primeiramente, autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Quando que ocorre uma submissão à autoridade? Ocorre quando uma pessoa reconhece determinada autoridade na outra e se submete àquela autoridade, entendendo que isso vai ser algo bom na vida dela. Então ela abre o coração e se submete. Realmente eu vejo autoridade na vida do pastor Silvio e eu quero me submeter a essa autoridade. Também reconhecendo que é o próprio Senhor que estabelece as autoridades. Não foi o pastor Silvio que acordou um dia pensando em ser pastor. Teve um trabalhar, teve um processo e teve uma nota em algum momento da vida dele onde ele entendeu que ele foi chamado e separado para esse tipo de trabalho, onde o Senhor delegaria a ele uma autoridade sobre outras pessoas. E por isso que em Romanos 10:9 vai dizer: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se nós queremos que o poder e o fogo de Deus fluam através de nós, nós precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor. Se nós estamos desalinhados com a sua vontade, o fluxo do céu, certo? Que vem através de nós para alcançar outros, ele é interrompido. Imagina quando você tem um canudinho e tem uma bolinha de papel no meio do canudinho. O fluxo da água, do suco, do refrigerante não vai sair corretamente entre o tubo do canudinho. Por quê? Porque há uma interrupção, há algo obstruindo o fluxo. O céu, ele está aberto sobre nós. E o Senhor não fechou as portas do céu, mas pelo contrário, Jesus Cristo veio e rasgou o véu do templo.
e ele abriu uma porta que estava fechada. Mas muitas vezes nós mesmos podemos fechar de volta essa porta, nós podemos interromper a bênção do céu. Amém? Você está comigo? Só que hoje esse interrompimento, digamos assim, ele não é pela parte de Deus, mas somos nós que de alguma forma, em algum momento, em alguma situação, podemos ir lá fechar. E os próprios discípulos, os apóstolos, aprenderam a se submeter a Jesus. Para nós, hoje, nós já sabemos a história de quem é Cristo. Agora imagina não ter uma Bíblia antes e chegar alguém falando que ele é um enviado do céu, que ele é o Messias, que ele é o Salvador do mundo, aonde ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Somente no Velho Testamento haviam promessas, mas ainda não estavam claras como a luz do dia. E o Senhor veio, sabe, e ensinou na simplicidade, porque a autoridade não é abuso de poder, mas a autoridade vai muito além disso. Jesus teve momentos que ele teve que repreender, e teve momentos que ele usou da autoridade amando. Mas em todos eles, os discípulos estavam lá sugando, aprendendo e se submetendo a essa autoridade. A ponto de que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele transferiu, delegou, digamos assim, essa autoridade para os filhos de Deus. Então não bastou os discípulos andarem com Jesus, mas eles desfrutaram do mesmo poder e unção que somente no começo Jesus fazia, mas agora estava no poder das mãos deles, ressuscitarem mortos, curar enfermos e expulsar demônios. Mas é necessário se submeter à autoridade, porque deu ruim quando pessoas que não estavam submissas à autoridade de Jesus falaram assim, eu te expulso em um nome de Jesus, né, o nome do Deus de Paulo, se eu não me engano. E aí deu ruim, deu problema. Ele não estava sujeito àquela autoridade, ele não estava recebendo daquela fonte. Aleluia. E hoje aqui na igreja nós temos uma autoridade local principal, que é o nosso pastor Silvio. E eu ouvi uma ministração de um outro pastor do Verbo da Vida, eu esqueci o nome dele agora, onde ele estava falando que muitas vezes o povo de Deus ele se alegra. Tu viu a pregação do ministro lá de fora? Tu viu o Edu lá de São Paulo que estava tocando, estava cantando? Isso tudo é bênção, isso tudo é alimento para nós. Mas também esse irmão estava falando, esse pastor, que no momento da dor, no momento da dificuldade, quem vai estar conosco? Não é o ministro do Facebook. Não é o irmão que aparece no YouTube ao vivo. É o nosso pastor Silvio, que vai estar fazendo um velório, que vai estar chorando com a gente, que vai estar se alegrando com a gente, que vai estar aqui, nem que seja só ele no culto, mas ele vai estar aqui. Então o Senhor nos dá uma oportunidade de honrar a vida do pastor Silvio, honrar a autoridade que está sobre ele, honrar os conselhos que ele traz de púlpito, individualmente, no WhatsApp, nas mensagens. Então o Senhor ele delega essa autoridade para o povo dele. E nós precisamos valorizar. Amém? Glória a Deus. Hoje Cristo continua exercendo seu senhorio em grande parte através da autoridade espiritual que ele estabeleceu dentro da igreja para nos ajudar. João 10,3 vai dizer o seguinte: as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. As ovelhas não dão ouvidos a outras vozes. E nós temos o pastor Silvio e a irmã Nádia como líderes aqui principais. Já faz alguns anos, já tem alguns anos de caminhada. E nós como filhos, como ovelhas que andamos com eles, nós precisamos proteger. Quando eu falo proteger, é realmente nós conhecemos quem é o pastor Silvio, quem é a irmã Nádia, e nós precisamos proteger uns aos outros. As ovelhas se protegem, as ovelhas se guardam, as ovelhas não ficam ouvindo vozes que são de fora, porque podem ser vozes de lobos, podem ser vozes que queiram te puxar para fora do rebanho, e aí a consequência vai ser ruim.
Mas quando a gente está junto com as outras ovelhas, no meio do rebanho aquecido, a gente não se dá conta do quão bom é estar ali. Mas somente quando a gente é afastado um pouco para o lado, ou a gente sai um pouco para o lado, que vem aquele vento gelado e a gente avalia, não, realmente eu estou no lugar errado, o que eu estou fazendo aqui? E nós voltamos para o rebanho, estamos protegidos com o nosso pastor, que é o Senhor e o pastor Silvio aqui, localmente. Quando o pastor fala, é fácil para o rebanho segui-lo, porque as ovelhas se identificam com o pastor e estão sintonizadas para ouvir. Eu queria descer um pouquinho mais em Atos, vamos abrir em Atos 2, estamos se encaminhando para o fim. Não falei nem 30% do que eu falar. Jesus amado. Atos 2, 42. Vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, na igreja primitiva, eles realmente disponibilizavam seu coração para ouvir o que vinha dos apóstolos, dos discípulos. Não importa se Pedro ia todos os dias pregar as mesmas coisas ou intercalar entre os discípulos, a igreja estava disposta a ouvir. Nós, como corpo, Igreja Verbo da Vida de Guaíba, nós precisamos estar dispostos a ouvir. Com o nosso coração aberto. Hoje nós temos muito recurso. Nós podemos ouvir aqui, ouvimos no YouTube, nós temos uma baita ferramenta da nossa igreja, temos aplicativo, nós temos o Alumni, tem muito recurso, muito alimento sólido, e nós precisamos valorizar essas coisas, amém? Provérbios 23, 19 vai dizer o seguinte: ouve, filho meu, torna-te sábio e dirige o teu coração pelo caminho. Muitas vezes nós temos que pegar o nosso coração e conduzir para o caminho certo. Pegar os nossos ouvidos e disponibilizar para que nós possamos ouvir as coisas certas, as pessoas certas, no momento certo, para que novamente não venhamos ouvir uma voz que não seja de um pastor ou de outras ovelhas, que podem nos machucar ou trazer algum dano. Não estou falando que agora você tem que ouvir somente cristãos, não é isso que eu estou falando. Mas debaixo de uma questão de autoridade espiritual, né, nós temos a oportunidade de ouvirmos o nosso pastor e ouvirmos as direções do Espírito Santo para nós. Não foi à toa que ele habita em você. Ele está aí e está com força para te ajudar, para te fortalecer, para te ensinar a compreender mais a palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Iremos produzir os resultados que Deus deseja à medida que respondemos a andar com líderes que Ele colocou sobre nós. Amém? Nós não crescemos sozinhos. Nós não vivemos somente para nós. Tudo que Deus deu, os dons, a capacitação, as pessoas, os amigos, a família, é para nos ajudar a crescermos, a avançarmos e para frutificarmos e ajudarmos outros também. É uma corrente, é uma cadeia. Nós não podemos pensar que nós vivemos sem um propósito, sem uma missão. Lembre que você tem uma canção, uma música, um instrumento que você toca todos os dias. Se existe um instrumento, existem ouvidos que precisam ouvir. Todos os dias, quando você pensar alguma coisa menos de você, você lembra, eu tenho um instrumento. Se Deus me deu esse instrumento, é porque existem pessoas que têm que ouvir a minha vida. Amém? E o Senhor vai te dar estratégias de como tocar o instrumento, do que falar para as pessoas, de como aconselhar. Talvez o instrumento, a nota daquele dia vai ser uma palavra de consolo para alguma família. Talvez o instrumento do outro dia vai ser um envio de um WhatsApp abençoado falando, eu estou contigo. As notas elas variam, mas o som e o resultado dele
faz toda a diferença. O Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo para que mais vidas conheçam ao Senhor. E você pode contar com a gente como igreja para que você avance no Senhor. Nas quintas e domingos que estamos aqui é realmente para sermos pessoas melhores. É para conseguirmos talvez destravar áreas na nossa vida que a gente não destravava antes. É para a gente conseguir subir no púlpito aqui e falar em público. Mas eu quero te dizer que não é exclusividade minha estar servindo ao Senhor, porque o instrumento não é só meu. Amém? Use o seu instrumento. Use o que o Senhor entregou para você. E você vai saber quando a pessoa está ouvindo o instrumento da sua vida. Ela vai te falar: muito obrigado por ter me falado isso, isso e aquilo. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para me aconselhar, para me ensinar, para estar aqui comigo. Você vai ver, nessa próxima semana, o Senhor vai colocar oportunidades para que você toque esse instrumento. Talvez as cordas estejam até enferrujadas, mas é Ele que nos traz corda nova. Amém? Quando a gente pensa, agora estourou as 2 cordas aqui, que nem no culto. Ele traz um jogo novo de corda, para que o som, para que tudo mantenha no equilíbrio. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos também andar em temor do Senhor. O temor do Senhor, eu queria trazer para a gente encerrar aqui uma associação. A eletricidade, a associação do temor à eletricidade. Há um poder na eletricidade, e é um poder tão bom. Hoje, através da eletricidade, a gente tem ar, a gente tem luz, a gente tem tantas coisas disponíveis. Mas agora, se a gente pegar um fio e desencapar ele, e colocar o dedo num fio desencapado, o que acontece? Dá um choque, dá um problema grande. Na construção da nossa casa, teve um dia no meio da obra ali que eu não sei o que aconteceu, tinha água no chão e eu tomei um choque, eu fiquei aqui um tempo. Aí, graças a Deus o Senhor me descolou daquele choque ali. Algo que era para ser bom se tornou tão ruim para mim. E sabe, a palavra de Deus, ela tem um poder tão grande, algo tão maravilhoso e tão bom para transformar a nossa vida. Só que, quando andamos em desobediência, nós acabamos colhendo coisas ruins. A palavra, ela não deixa de ser boa, mas a palavra em obediência traz um bom fruto. A palavra em desobediência dá um fruto prejudicial para nós. E Ele nos chama para sempre aproveitarmos o melhor da sua palavra, o melhor de todas as coisas. Por isso Ele colocou tantas e tantas promessas para aqueles que temem ao Senhor. E eu vou encerrar com esses 2 ou 3 versículos falando sobre as promessas para aqueles que se submetem ao Senhor. Vamos abrir lá em... Deixa eu ver aqui. Salmos... Glória a Deus. Salmos 115, versículo 11. Abre lá comigo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. E qual é o fruto de confiar? Ele é o seu amparo. Ele é o seu escudo. Provérbios 22, 4. Vai dizer o seguinte: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Vamos falar junto? Riqueza, honra e vida. Agora vamos ler toda a passagem. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. E sabe o que muitas vezes o ser humano está buscando? Ele está buscando vida. Ele está buscando, quando eu falo vida, é um sentido para a vida, é um propósito.
A honra vem no pacote. A riqueza está fazendo parte do pacote. E basta andarmos no temor do Senhor, Ele já preparou todas as coisas que nós precisamos. Oswald Chambers disse: quando você teme a Deus, você não teme mais nada. Ao passo que se você não teme a Deus, você teme tudo mais. Aleluia. Temer a Deus nos torna ousados para fazermos coisas que não faríamos antes. Nos encoraja a avançar. Nos traz segurança e confiança. Temer a Deus nos protege do pecado. Nos mantém longe de comportamentos errados. E consequências dos comportamentos errados. Nos salva realmente dos efeitos das más escolhas. Vamos ficar de pé? Eu quero estar orando por vocês. Eu quero também perguntar se alguém tem algum motivo de oração específica para a gente estar orando aqui neste lugar. Se você tiver, você pode vir aqui na frente. E eu também queria perguntar se alguém tem alguma enfermidade para que a gente esteja orando. Porque essa eletricidade, essa força da palavra de Deus, esse poder, esse evangelho, ele está disponível para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra que nos conduz, que nos instrui, que nos fortalece. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que nos faz pessoas melhores. Eu quero orar aqui pelo pastor Silvio e a Nádia, Pai. Muito obrigado pela vida deles, porque eles têm, Deus, se dedicado, eles têm se doado, eles têm, Deus, ouvido instruções do bom pastor para ensinar, para conduzir as ovelhas a um bom caminho, para que todos estejam protegidos, guardados pela Tua palavra. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que nada irá pará-los, Pai. Mas, Deus, que toda a força que eles precisam para seguir, todas as cordas, talvez, que eles precisem para tocar os instrumentos da vida, eles já receberam da Tua parte. Obrigado por tudo que já foi feito até então, mas nós temos a certeza e a convicção, Pai, que há muito mais. Eu declaro, Pai, nós como filhos, como ovelhas aqui neste lugar, sendo submissos ao Senhor, submissos à Tua palavra, andando, Pai, no temor, andando no amor, andando na alegria, protegendo, Deus, e amando uns aos outros, Pai. E assim, Pai, mostraremos, Deus, para essa cidade, como o Senhor é bom e como que as pessoas precisam e desejam também ter o que nós temos. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, na certeza, Pai, que nós teremos um Natal poderoso. Nós teremos um Natal e um tempo maravilhoso em família. E eu quero Te agradecer, Pai, porque dias, até o último dia desse ano, Pai, coisas maravilhosas vão acontecer. Aleluia, muito obrigado, porque isso é um fato, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vá na prática dessa palavra, meu irmão. Se prepare porque Ele vai te usar.